Hoje é dia de falar desse marco. O filme que a gente vai falar aqui hoje criou uma cultura inteira não só pela sua música, que se transformou numa música tradicional grega, mas pela dança também, que foi criada exclusivamente para esse filme e foi tão repetida que hoje já virou folclore local. Tem até nome próprio. A dança conhecida como Sirtaki foi criada exclusivamente para esse filme. E é muito triste ver como esse filme está sendo esquecido, tá aqui no YouTube do Brasil, a gente não encontra nada sobre esse filme. É revoltante ver que existe centenas de vídeos falando da bosta do Morbius e desse não tem nenhum. E por esse motivo, hoje eu trago esse filme, tá? Tem outros vídeos no canal, se tiver interesse, dá uma olhada, tem uma playlist inteira só com filme esquecido. E sobre spoiler, tá? Eu já aviso, eu vou falar até do final do filme. Mas olha, eu acredito, tá? Que não precisa se preocupar, porque nem todo filme precisa da surpresa para criar tensão. É o caso do Zorba. Eu realmente acredito que mesmo você sabendo o que acontece no final, o filme vai funcionar perfeitamente. Mas agora vamos direto para Zorba, o grego, que lançou em 64. Foi dirigido pelo grego Michael Kakoyannis. Ele era muito respeitado na época, né? Ele era o representante do cinema grego. Ele foi para o Oscar pela primeira vez em 62 pelo filme Elétrica, e não é esse Elétrica aí não, tá? Foi indicado para o Oscar também com Ifigênia em 77 e, claro, ao que lhe deu fama internacional, Zorba, o grego. Foi interpretado pelo monstro Anthony Quinn. Se você não conhece esse ator, é urgente. Um ator muito experiente que trabalhou com Fellini, ele está no Lawrence da Arábia, Canhões de Navarone, ele está no Duelo de Titãs com Kirk Douglas, fez O Velho Mar, aquela adaptação do livro do Hemingway, e até no filme do Van Gogh, né, com o Kirk Douglas também. O rapaz que era um boxeador que resolveu ser ator e na sua primeira aparição de 8 minutos ele já levou um Oscar. E isso é só uma fração dos mais de 150 filmes que esse cara tem. Então é como eu disse, se você não conhece, faça o favor. E no elenco, fora ele, a gente tem também a Irene Papas, né, uma cantora grega que fez músicas com o Vangelis. Eu falei do Vangelis no vídeo do Conquista do Paraíso. E também tem a mulher que leva o Oscar de atriz nesse ano, a Lilia Kindrova, a personagem mais importante desse filme depois do Zorba. E tudo isso é adaptação de um livro de um autor muito respeitado, o Nikos Kazantzakis, o mesmo que escreveu, olha só, A Última Tentação de Cristo, que seria adaptada pelo Scorsese mais tarde. Em outro vídeo eu pretendo falar da diferença do livro com o filme, mas aqui eu vou falar só do filme, eu tenho até o livro aqui. Se você tiver interesse, na estante virtual, corre que você vai pagar R$ 7,00 em um livro como esse aqui, capa dura e tudo. Mas chega de curiosidade, vamos direto para o filme. Em uma chuva intensa, um homem aguarda. Estão levando seus pertences para dentro do navio, seu nome é Basil. Ele tenta salvar seus livros da molhança e por conta da tempestade o navio não pode partir. Ele pretende viajar para Creta, né, uma ilha grega, mas ele tem que esperar. Nessa sala desanimadora, o protagonista aguarda. Enquanto ele lê, ele nota algo estranho. Um sujeito espiando pela janela. E aqui, no primeiro minuto do filme, o mundo viu pela primeira vez Zorba. Um andarilho, um mendigo, ele prende o olhar no protagonista e oferece seu trabalho. Ele diz que não sabe fazer muita coisa, mas tem braços e pernas. Então o jeito dele de falar, se aproximar mais do que o normal, a risada alta, a forma característica de movimentar os braços, faz esse personagem ser único. Ele é excêntrico, mas de vez em quando não parece muito confiável. Não dá para compreender qual é a sua intenção. Me leva com você, ele pede a um homem. E quando ele pergunta por que eu deveria, Zorba contesta. Por que as pessoas são assim hoje em dia? Porque ninguém consegue fazer as coisas sem perguntar. É uma frase muito legal, né? Claro que Basil, como qualquer pessoa com mínimo de noção, nega. Mas ele continua insistindo e diz que tem experiência com mineração. E aí surge o interesse. Existe uma mina em Creta e talvez isso dá para fazer um dinheiro. Até porque Basil é um escritor fracassado, ele está tentando ganhar dinheiro de outra forma. Inclusive o filme abrir com os livros dele na chuva e ninguém dando importância é uma mensagem. Zorba topa ajudar ele nessa mina e assim eles firmam uma parceria. Começa a chamar ele então de patrão. Então ele fala seu nome, preste atenção nisso, ele diz que tem vários nomes. Espaguete por causa da sua altura, Califórnia por ele já ter ido nos Estados Unidos e epidêmico. Epidêmico porque todo lugar que ele vai faz tudo dar errado. Corta dias para uma viagem turbulenta, não poderia ser pior e já é um sinal que epidêmico é um nome um tanto apropriado para Zorba. A coisa já começou ruim.
E a cena é divertidíssima. A Zorba fica tentando disfarçar um enjoo e Basil ele pergunta, né, sobre seu passado. Ele pede: chefe, nunca mais me pergunta sobre meu passado. Zorba fica cada vez mais misterioso. E finalmente, Creta, a ilha mais populosa da Grécia, onde nasceu a primeira civilização europeia. Vale lembrar também que na mitologia grega aqui foi onde Zeus nasceu e Minotauro viveu. Existe uma lenda por trás de cada canto dessa ilha. E a sequência deles chegando ressalta isso. A recepção é ansiosa, é um belo cenário. Os moradores são excêntricos e tudo parece um paraíso. Agora sobre a fotografia, por que esse filme é preto e branco? Porque ele é antigo? Não é. Na década de 60 já era muito comum um filme colorido. Isso porque, se você for pensar, existia filme desde a década de 30 colorido. Foi em 66 que o colorido morreu de vez, claro que ainda existem exceções, mas na época era novidade colorido e existia uma pressão muito grande dos estúdios do filme ser colorido. Se você quer bilheteria e agradar o estúdio, faça o filme colorido. Mas existe uma entrevista com o diretor de fotografia desse filme explicando por que ele decidiu fazer em preto e branco. Para entender essa decisão, a gente tem que entender um pouco o enredo do filme, então vamos deixar para falar da fotografia mais tarde. Como eu disse antes, tudo é um paraíso. É apresentado a personagem mais importante que eu disse, né? A Madame, também conhecida como Bubulina. A Bubulina ela faz uma festa de boas-vindas aos novos moradores e ela é um tanto diferente. Zorba e ela faz uma dupla impecável aqui. Mas ela tem um ar melancólico, tá? Durante um diálogo, perfeito por sinal, ela conta um pouco sobre seu passado. Expõe que ela é uma pessoa muito solitária e vai se entregando à tristeza. Basil começa a achar engraçado enquanto Zorba dá toda a atenção para ela. Mas quando ela percebe, a depressão cai, estão rindo de mim, homens são todos iguais e ela corre para o quarto. Aqui a gente entende, ela é uma pessoa muito sozinha, com um passado muito triste. Ela perdeu todo mundo e quem sobrou a abandonou. Zorba tenta ali conformar ela e assim vai se construindo um romance um tanto diferente. E aqui aparece mais um arco de personagem muito importante, a viúva. O dono de um bar da região tem um filho e esse filho é apaixonado pela viúva. Mas ela não dá moral pro menino e seu pai e seus amigos ficam implicando a moça. A viúva é a Irene Papas, que eu disse, a cantora mais cedo, mas ainda não dá para saber aonde que essa história vai. Mas eu já adianto que é uma das razões do filme ser em preto e branco, a gente já vai entender isso. Chegou o dia de iniciar o trabalho na mina. E aqui mais uma sequência muito divertida do filme, porque Zorba é um maluco que explode as bombas ainda dentro da mina. Deixa todo mundo preocupado, mas ele nunca se machuca. O patrão que não consegue fazer os trabalhos e uma briga inusitada entre os trabalhadores. É engraçado que aqui existe uma decisão muito interessante de direção de elenco. Repara que os figurantes estão sempre passivos, eles nunca interagem diretamente. Nenhum deles conversa com os personagens, por exemplo. Por que isso? Porque seria muito difícil colocar esse pessoal para interagir com esses atores. Esse pessoal não era ator. E essa decisão deixa, por um lado, a coisa muito mais bonita, né? Porque toda cena com os figurantes estáticos ali cria um quadro. Qualquer cena pode imprimir e colocar na parede. E à noite, Zorba chega em casa transtornado. O peso da confiança de Basil foi demais para ele. Ele diz que está vindo memórias ruins e a gente não sabe o porquê ainda. Mas ele está totalmente agitado e estranho, diz que não deveria confiar nele porque ele tem pensamentos terríveis. Passa pela sua cabeça imaginações erradas e novamente Zorba se torna um personagem estranho. Ele pede licença, tira uma mesa do caminho e começa a aliviar a sua crise. De que forma? Dançando. O primeiro contato com essa tal dança que se transformaria num símbolo cultural. Ele dança até cair e quando ele está exausto ali, ele expõe seu passado. Quando meu filho morreu, uma tragédia atingiu minha família e eu não chorei, eu dancei. Todos falam que eu sou louco, mas é a minha forma de aliviar a dor. E assim desenvolve um pouquinho mais o Zorba. E bem, existe um problema na construção da mina que se chama sustentação. Eles precisam de madeiras para fazer a sustentação e aí vem a ideia, transportar madeira montanha abaixo com o sistema criado por Zorba. O patrão concorda até porque não tinha muita opção. E agora existe uma cena muito interessante, porque os dois começam a discutir e ele conta ainda mais o seu passado, né? Rapidamente ele fala que já matou e estuprou, diz que já foi idiota a esse ponto e aqui esse personagem fica difícil de definir.
porque ele parece ingênuo, mas fica claro que ele é mais bizarro do que a gente pensa. Mais uma festa com Bubulina que acaba em tristeza. É uma cena maravilhosa, tá? Eles atuando juntos é um show, acredite. Ela sofre muito por conta da idade e das pessoas que perdeu, né? Zorba promete que vai trazer um médico que a rejuvenesce, né? Ela sonha com isso. E a paixão dela com ele consolida. Mas no dia seguinte ele precisa viajar até a cidade grande para comprar material de trabalho e ela queria só se despedir, mas a forma com que Zorba reage é fria demais. Ela assim diz: os homens são todos iguais. E sua expressão é ao mesmo tempo conformada e triste. Ele na cidade, por exemplo, arruma mulheres, ele fica mais tempo do que deveria, até manda uma carta para Basil dizendo que não vai voltar tão cedo. E Basil então fica furioso, ele está perdendo dinheiro com Zorba. E para piorar tudo, Bubulina ainda aparece querendo saber se tem alguma coisa para ela, alguma mensagem do Zorba. Claro que não tem nada. Mas então a decisão de Basil é fingir que há. Ele lê uma declaração inexistente, dizendo que Zorba, quando voltar, vai se casar com ela, e aí o problema foi plantado. Em sequência, a viúva dá mais um fora no dono do bar, e o bullying pelo fracasso do menino é tão grande que ele amanhece morto na praia. O menino se matou, seu pai fica arrasado, e com a população carregando ele pela vila, eles param na frente da casa da viúva e apedrejam. Uma cena muito revoltante, mas um momento marcante do filme. A partir daqui a ilha não parece mais um paraíso, a coisa toda ganha um peso e os moradores que antes eram divertidos agora são bizarros. A viúva sai de casa no dia seguinte e as pessoas começam a seguir ela, parece um inferno que surge de fato na sequência. Porque o pai do menino morto a cerca com amigos e agora as pedras são atiradas contra ela. Um linchamento em público se costura com a missa. E como eu disse, os moradores parecem agora demônios assistindo a moça ser morta no ar livre. A coisa é estranha demais, tá? Basil e Zorba, eles ficam desorientados. Zorba, inclusive, ele questiona, que é uma das melhores frases do filme, tá? Por que as pessoas morrem, hein? Você não sabe? Então pra que serve essa merda desses livros que se não responde por que as pessoas morrem? Eles falam sobre o que, afinal? E aí a resposta de Basil é muito reflexiva. Meus livros falam sobre a agonia do homem que não tem as respostas que procura. É muito forte. E em seguida Bubulina aparece. Ela tá pronta para se casar. Onde está meu vestido de noiva? Zorba não sabe de nada, ele fica na encruzilhada, descobre que o Basil mentiu para ela, né? E toda essa sequência é muito dramática. A mulher tinha certeza que iria realizar seu sonho. E o que dá medo aqui é a reação dos homens. Então Zorba mente novamente. Ele diz que não tem vestido porque ele encomendou de outro país, está a caminho. Mas se ela quiser, eles poderiam casar ali mesmo. Então ela aceita. O sentimento aqui é ambíguo, me parece que ela sabe de tudo. Ela sabe que é uma mentira, mas aceita. Ela aceita e vive a mentira para realizar seu sonho. E a atuação aqui é incrível. De alguma forma, o seu olhar é de que ela sabe, mas aceita. E ela sabe, inclusive, o seu futuro, uma doença terminal que a corrói. Claro que a informação se espalha, Bubulina está perto de morrer. Mas Zorba fica ao seu lado. É uma cena muito angustiante, onde a população se acumula aguardando sua morte. Eles aguardam para quê? Para roubar os seus pertences. Alguns levam as galinhas, e quando você percebe que está todo mundo ali só esperando para saquear o quarto, é um momento tão bizarro quanto o assassinato da noiva. Então Zorba fica ali com ela nesses últimos momentos, ele tentando impedir o inevitável. Mas quando ela finalmente morre, infeliz ele sai do quarto a passos lentos. Com a Bubulina morta na cama, a população faz a festa. Eles pegam tudo, eles saqueiam tudo sem se importar. Do lado de fora, então, tá rolando uma festa. O que tá acontecendo aqui, né? Porque poucos minutos depois ele volta no quarto para se despedir e o que ele encontra é isso. Um escritor fracassado, uma grande mentira, uma senhora que viveu a vida toda sozinha e morreu miseravelmente, uma mulher assassinada da pior forma possível e um jovem que se matou. O filme então caminha para o fim
e parece que tudo de ruim que pudesse acontecer já aconteceu, certo? Então, porque ainda existe a mineradora, o dia da inauguração da mina. Todo o sistema que Zorba criou vai ser utilizado pela primeira vez, todo o dinheiro que o Basil investiu está em jogo. Ansiosos e curiosos, todo mundo se junta para ver o funcionamento e, surpresa, não poderia dar mais errado, tudo vai ao chão, acabando com o último investimento dele. A mineradora definitivamente não vai funcionar, e nesse clima depressivo eles se sentam. Basil diz que agora ele vai ter que ir embora, ele não tem mais dinheiro, ele vai voltar para a cidade grande. Zorba vai continuar na ilha e eles brindam a saúde. Basil não sabe nem o que dizer, então ele pede para ensiná-lo a dançar. O que? Dançar? Mas é agora! Então o primeiro acorde da trilha toca, a posição dos braços e a sequência dos pés vem a famosa cena final. Ver isso pela primeira vez é indigesto, a coisa começa de forma estranha e conforme a música vai aumentando a velocidade, Zorba olha para a mina e ri. Ele fala então, chefe, olha para trás. Você já viu algum acidente mais magnífico que esse? Então eles começam a rir, você viu como eles correram? E os monges, então, a terceira vez foi melhor ainda. Eles caem na gargalhada, dançando sem parar, a música aumenta. E junto com isso a gente ri também, é a coisa mais interessante do mundo. O filme te consegue fazer rir depois de toda essa desgraça. E aqui a mensagem fica clara. A dança representa o lado bom da vida. Inclusive esse é o significado dessa dança hoje, né? É olhar o lado bom da vida. É conseguir lidar com os problemas da melhor forma possível. Uma representação da felicidade que mesmo no pior momento da sua vida é possível resgatar. Um filme marcante, um feito inacreditável. Eles nos contaram uma história muito triste e consegue terminar fazendo a gente rir e com alto astral. Sobre o preto e branco, a decisão veio, o fotógrafo conta isso, que veio por conta do tom do filme. Ele não imaginava gravar o filme com um cenário colorido, enquanto o conteúdo fosse assassinato e suicídio. Então aqui a gente tem que entender duas coisas. O primeiro é que ele tem razão, né? O preto e branco ele traz uma dramaticidade maior. Não é à toa que esse artifício é usado até hoje, mas também isso é uma cabeça antiga, tá? É um pensamento retrógrado. Na década de 60, a noção que se tinha com cores é que isso era fantasioso. Traria um vislumbre, porque o que eles conheciam com cores era Mágico de Oz, o vento levou, bonequinho de luxo e tudo que era musical. Então, na cabeça dele, filmar o filme a cores iria conflitar com o drama. Hoje, por exemplo, a gente sabe perfeitamente que é possível criar filmes tão densos com cores, que a cor não está relacionada com fantasia de nenhuma forma. Mas é totalmente compreensível que essa era a cabeça dele na época. E deu certo porque Zorba ganha o Oscar de melhor fotografia do ano. Bom, então foi esse o vídeo sobre Zorba, espero que tenham gostado, aquela coisa de inscrever, compartilhar, enfim, até o próximo e tchau!